Bom dia, Brasil. Bom dia, Felipe. Felipe é bobo, né? Bom dia, Rodrigo. Oi, filho amado, vem. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou jogar a aula aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem é esse Iago? Dado Ferreira. Dado Ferreira, para vocês, eu sou o professor Ronaldo Ferreira, tá? Ô, Caroline, adorei sua nota, hein? Muito bem, hein, moça? Muito dedicada, senhora, hein? Gostei da sua avaliação semanal também. Tá ouvindo, Carol? Por nada, meu anjo. Você é muito tímida, né, Carol? Já percebi. Você lembra muito uma aluna minha, que era assim também, que era muito tímida. Ela tirava notas excelentes, mas era tímida, 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 tímida. Gostei muito, tá, Carol, dos seus resultados, hein? Feliz com a senhorita. Turma, o Iago vai... Hoje é literatura, né? Porque gramática eu prefiro dar no presencial, não é isso? Não foi o que nós acordamos? Hein? Então tá. Então, Iago, podemos? Iago, eu não falei que era hoje, Iago. Ah, gente, o Iago me enrola. O Iago me enrola. Iago, como é que vai ser amanhã? Se você está online e seus colegas estão presencial amanhã, Iago. Eu falei para você
que tem que ser num dia que todos estejam online para poder ver o seu trabalho. Ai, Iago, não é isso não, Iago, não. Não, Iago. Você amanhã, é só você que está online, Iago. Como é que seus alunos, os seus colegas irão ver a sua apresentação? E você ainda não está sabendo disso? Que toda vez que eu estou presencial, eu acordei com a sua turma, que ia ser aula de gramática. Se amanhã é presencial, hoje só pode ser literatura, Iago. Pois é, aí vocês me fazem umas perguntas doidas, assim, vocês me perguntam coisas no dia que eu não estou na escola. Ai, gente, eu dou aula para muita turma, e é sempre assim, é interpretação, é redação, é gramática, é literatura, tem escola que eu dou matéria pedagógica, eu fico perdido. Sim, Iago, no bilhete da gramática, mas eu fiz um acordo com os seus colegas, que eles falam assim, professor, a gente prefere gramática no presencial. A questão é que eu sou o mesmo professor. Quem dá literatura para vocês sou eu, e quem dá gramática esse ano também sou eu. Ah, Iago, eu vou te esganar. Eu vou te esganar. Eu vou te esganar, Iago. Ah, Iago, olha. Você não está com o trabalho pronto, Iago? Não tem como você ativar o microfone, não, Iago. É melhor a gente falar. Tá me ouvindo? Não Tô. tá me ouvindo? Então, se você está com o trabalho pronto, por que você não pode apresentar? Ué, vai esperar eu ligar o computador? Pra mostrar a câmera que eu tô no telefone. Então tá, quando tiver faltando 10 minutos, 5 minutos para acabar a aula, eu te chamo para apresentar, Já, tá? Ô, gente, então vamos para a nossa aula, né? Nossa aula de literatura, literatura é vida. Onde que eu estou? No modernismo, a gente estava vendo Semana de Arte Moderna, não era isso? Eu acho que nós já passamos por essa questão. Semana de Arte Moderna, né, turma? Eu acho que a gente vai entrar em modernismo, né? Ou deve ter alguma pendência. Deixe-me ver. Primeira geração. Eu acho que é a primeira geração. Gente, onde que eu estou aí na página? Mariana, Bia, Carol. Bia não, Carol. Então, eu acho realmente que o senhor também vai ter que entrar na minha gestão modernista também. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, a última coisa que a gente fez foi a página 598, que foi dia 24/3, pelo que eu tô Qual vendo. foi a Não sei. página, Mariana? 598, que a gente 500, parou, pelo que eu tô vendo. 598. Ai, gente, ai, que delícia. Vamos para a primeira geração modernista, então. Ai, que delícia. Gente, olha só, nós vamos começar pela questão do anti-herói. Alguém sabe me dizer o significado da palavra anti-herói? Você sabe, Carol? Mariana sabe me dizer? Clara, Maju, Iago, Rodrigo, Felipe. Vocês sabem me dizer o que é o anti-herói? Se a gente parar para analisar o significado em gramática, hein? Felipe, você está falando do quê, Felipe? Meu Deus, vocês querem me enlouquecer hoje, não é possível. Anti é o quê, gente? Anti é ideia contrária, certo? Ideia contrária. Então, se existe um herói, quando eu falo que existe um anti-herói, você
vai entender que é o quê? Que é o contrário do herói. Então, exemplo, no modernismo, nós chamamos de modernismo, né? Cadê o Luiz Eduardo, gente? Vai assistir minha aula, não? Então, olha só, tem o modernismo, né? O modernismo ele vem para quê? Para o Brasil conquistar arte, uma arte voltada para a brasilidade, né? Algo voltado para o próprio, para a própria construção, para o próprio ideal, certo? No caso, nós estamos vendo o modernismo. E aí, turma, existe o Macunaíma. Já ouviram falar do Macunaíma? E vem Macunaíma, que é um anti-herói. Macunaíma é negro. Pela primeira vez, nós vamos ter um herói negro, um herói preguiçoso. Um anti-herói é um herói que não está nos costumes de como é um herói. Do mocinho, que não é preguiçoso, que é destemido. Estão conseguindo entender? É o contrário. Então, olha só, gente. Começa aqui com Macunaíma, né? Ó, o filme de Joaquim Pedro de Andrade, mas tem o livro, né? Do Macunaíma, é claro. Olha só, gente, vamos ver aqui como está no filme, porque tem o livro, né? Nós temos a capa do DVD, né, de Macunaíma. Então, olha só, gente, Macunaíma, o filme de Joaquim Pedro de Andrade. O filme é de Joaquim Pedro de Andrade. Então, ó, ao espectador não restam dúvidas se ele viu outros filmes nacionais este ano e se repassar a qualidade dos demais, chegará tranquilamente à conclusão de que no cinema brasileiro, em 1979, não há nada melhor do que o Macunaíma, de Joaquim Pedro. A difícil tarefa de adaptar o romance de Mário de Andrade, ó, quem escreveu foi Mário de Andrade, grifem para mim, Mário de Andrade, porque na literatura, quem escreveu o livro Macunaíma foi Mário de Andrade. O Mário de Andrade, gente, era aquele cara que recebia meninos no seu apartamento em São Paulo. Para quê? Para ensinar literatura, né? Vocês pensaram outra coisa? Hein? Rodrigo que tem a mente mais poluída. Você pensou o quê, Rodrigo? Clara. Rodrigo, você está me ouvindo? Felipe, você está me ouvindo? Mariana, Clara, Carol, Maju. Então, gente, uma fofoquinha da literatura. O Mário de Andrade, ele recebia os meninos bonitinhos, sabe os meninos bonitinhos? Então, ele recebia os meninos bonitinhos para ensinar literatura. Só que as pessoas pensavam que ele recebia os meninos tardes da noite em seu apartamento para outra coisa. Mas não era nada disso, gente. Ele só queria ensinar literatura para os meninos. Entenderam? Você sabe, né, que o mundo gosta muito de literatura e que os meninos, né, claro, eles queriam entender sobre os poemas, né, sobre a literatura, né? Esse povo de literatura é um povo horrível, eu tenho pavor desse povo de literatura. Acreditando, né, que o Brasil poderia melhorar, né, com a questão da propagação da literatura, né, meus alunos queridos. E aí, turma, Mário de Andrade, né, por sua vez, colocando essa questão de ensinar literatura para todo mundo, para os meninos bonitinhos, né? Então, olhem só, não há nada melhor do que Macunaíma, de Joaquim Pedro, na difícil tarefa de adaptar o romance de Mário de Andrade, escrito há mais de 40 anos. Joaquim Pedro obteve um resultado que supera as expectativas, elaborando um filme de nível técnico internacional e visualizando o nascimento. Vida e morte deste personagem extremamente absurdo, grotesco, caricatural. Caricatural é o quê, gente? É como se você pegasse uma característica acentuada de alguém e fizesse uma caricatura. Vamos dizer que pode ser tanto na questão interna como externa, física ou psicológica. Que alguém tem um nariz grande, então você desenha o nariz da pessoa como se fosse do tamanho da cabeça. Cômico, erótico e às vezes até banal. Um tipo tido como um retrato brasileiro de todos os tempos e de todas as regiões. A reação do espectador diante deste filme barroco, cafona e tropicalista é a melhor possível. Entre nascimento e morte, uma vida marcada pelos desajustes, pelo sexo,
pelas trapalhadas, pela fauna das selvas e pela selva da cidade grande. A fantasia de Mário de Andrade adquire no romance e no cinema um tom próprio, absurdo. E irônico, que coloca em questão os problemas brasileiros de moral, conceitos, virtudes e vícios saltando aos olhos como um painel rico em detalhes e onde não falta antropofagia, né? O mérito de Joaquim Pedro pela realização de um filme que realça os elementos do romance de Mário de Andrade deve ser dividido com o Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho, representando Macunaíma preto, Macunaíma branco e o gigante mau caráter. Deixe-se engolir por ele, vá ao cinema sossegado, veja a aventura de Macunaíma e sinta o seu cheiro burlesco, tropicalista e antropofágico. Texto 2. Joaquim Pedro de Andrade reinventa Oswald. Lembra, gente, que não poderia falar Oswald, né? Porque se ele estava querendo uma cultura tipicamente brasileira, o nome dele tinha que ser Oswald, e não Oswald, né? Ele lutava pela questão do modernismo, que era uma arte, uma cultura tipicamente genuinamente brasileira, e o nome dele era Oswald. Estranho, né? O Homem do Pau-Brasil, o último filme de Joaquim Pedro de Andrade, foi recebido com certa má vontade à época que foi lançado. Suas ousadias formais e desprezo pelo realismo televisivo iam na contramão da tendência domesticada que então se impunha mesmo entre os remanescentes do cinema novo, empenhados na busca de um suposto diálogo com o grande público. Em poucas palavras, a recriação ficcional de episódios da vida e da obra de Oswald de Andrade. Mais que isso, porém, trata-se de uma tentativa de discutir o legado modernista em sua vertente mais radical e experimental. O filme agora lançado em DVD, esse experimentalismo começa na escalação do elenco. 2 atores, um homem e uma mulher, representam Oswald como indicar 2 aspectos da sua personalidade, o masculino e o feminino em Yang. O tema da antropofagia, do quem come quem, nos vários sentidos do verbo, perpassa todo o filme, repleto desde o título de figurações do falo, signo de potência criadora, pelo menos até desembocar na utopia final oswaldiana do matriarcado. A reconstituição de época é estilizada, antinaturalista, e o tom da encenação é farsesco. Boa parte da narrativa é ambientada em um navio que viaja da Europa para o Brasil, trazendo artistas, cientistas, missionários, jesuítas. O trânsito, ou antes, o entre-choque entre a cultura europeia e a energia brasileira é a própria matéria do filme. Todo o elenco é brilhante, o destaque fica para Dinho Spati, interpretando uma Tarsila do Amaral que oscila entre a extrema finesse e a mais deliciosa grossura. Visto hoje, quando nos habituamos a um cineminha rasteiro e medroso. O Homem do Pau-Brasil parece um objeto absurdo, documento inestimável de uma época de efervescência criadora e coragem artística. Vamos lá, gente, então de conversa. Os textos comentam criticamente 2 adaptações feitas para o cinema por um mesmo diretor brasileiro de obras literárias de 2 mais importantes escritores do modernismo. Qual é o nome do diretor de cinema cujas adaptações são analisadas no texto? Então, Joaquim Pedro de Andrade, né? Todo mundo já está aqui onde eu estou, turma? Em que obras de quais autores modernistas ele se baseou para fazer seus filmes? Então, vamos lá, gente. Foi Macunaíma, né? De que autores modernistas? Foi Macunaíma e foi O Homem do Pau-Brasil. Então, vamos lá, Macunaíma, de Mário de Andrade, e O Homem do Pau-Brasil, né? Oswald de Andrade. Então, ele se inspirou em Macunaíma, de Mário de Andrade, e O Homem do Pau-Brasil em Oswald de Andrade.
Quando esses filmes estrearam, gente? Então, olha só, Macunaíma estreou em 69 e O Homem do Pau Brasil em 81. Antropofagia é o termo que define o costume de certos povos e de se alimentarem de carne humana. No modernismo brasileiro, como veremos neste capítulo, ele assumirá alguns outros significados. No texto 1 e 2 aparecem referências ao conceito de antropofagia. Localize os textos em que isso acontece, né? Então, vamos lá. Nos dois textos aparecem a informação de que mais de um ator encarna os personagens principais dos dois filmes. Comente de que forma essa alternância acontece em cada um deles. Então, vamos lá, gente. No texto 1, pela selva da cidade grande e deixe-se engolir por ele. Já no texto 2, o tema da antropofagia é do quem come. Quem, nos vários sentidos do verbo, perpassa todo o filme. Estão percebendo aí, gente? No termo 1, cidade grande adquire o sentido de selva. Já ouviram falar na selva de pedra? É como se tivesse vários prédios. A cidade de São Paulo é chamada de selva de pedras. É como se fossem vários prédios. É uma selva de concreto, né? Na qual o homem civilizado transforma-se em antropófago. No caso, gente, seria o sentido simbólico de deglutir as culturas estrangeiras, reinventar-se a partir das influências externas, devidamente internalizadas. Nos dois textos aparece a informação de um ator que encarna os personagens principais dos dois filmes. Comente de que forma essa alternância acontece em cada um deles. Então, vamos lá, turma. No filme Macunaíma, o ator Grande Otelo representa o herói preto. Já Paulo José o encarna branco. No filme sobre Oswald, o escritor aparece como homem e mulher, representado, respectivamente, pelo ator Flávio Galvão e pela atriz Ita Lanange, como a indicar dois aspectos da sua personalidade, o masculino e o feminino. Sobre o texto 1, né, o crítico Orlando Fassoni utiliza alguns adjetivos aparentemente depreciativos, de valor negativo, para, no entanto, fazer elogios ao filme. Localize e transcreva alguns desses adjetivos. Então, vamos lá, gente. Barroco, cafona e tropicalista, absurdo, irônico, burlesco e etc. Pesquisa o significado dos termos que você desconhece. Tem algum aqui que vocês desconhecem, gente? Dois. Sobre Macunaíma, personagem principal do filme. A. De que modo ele nos é apresentado, gente? Gente, o que vocês acham? Olha só, aqui comigo, ó. O Macunaíma, ele teve uma aceitação pelo público, por quê? Porque ele é muito voltado para a questão do brasileiro, né? Então, todo mundo se identificou com ele. Por que vocês acham que as pessoas tiveram tanto problema, não aceitaram, acharam injusto a eliminação do Gilberto do Big Brother? Vocês poderiam me dizer? Oi? Talvez seja porque ele tem vergonha de mostrar a sua identidade de quem ele é. Na Tipo verdade, assim, ele não Mariana, ficou com medo. eu estou dizendo assim, o Macunaíma, ele teve grande aceitação do grupo, as pessoas se identificaram muito com ele. Eu estou falando assim, por que vocês acham que as pessoas ficaram tão indignadas com a eliminação do Gilberto do Big Brother?
vocês acham isso? Oi. Gente, vocês estão aí? É isso aí, Felipe. Ele era amado, mas não era nem a questão de ser amado, era a questão de identificação. As pessoas se identificavam com ele, né? Por quanto a gente foi nele, viu quanto foi intenso o caminhado dele, foi muito aceito, amado. É, é identificação, é uma questão de identificação. O cara é espontâneo, o cara é natural. Aí tem hora que o cara grita, tem hora que o cara chora. Ele é de verdade, vocês estão entendendo? Aí ele pega, fica irritado, ele falou mal, não sei de quem. Ele é de verdade. Então, todo mundo é assim, gente. Estão conseguindo entender? É isso que as pessoas se identificaram tanto com ele. E mesma coisa é o Macunaíma. O Macunaíma é um herói que vai querer coisas boas, mas ele também é preguiçoso, ele não quer levantar cedo para trabalhar. E isso não te faz uma pessoa ruim. Estão entendendo? Você só não é igual. Você só não é como todo mundo quer que você seja. De que modo ele não é apresentado, né? Ele nos é apresentado como um tipo de como um retrato do brasileiro de todos os tempos e de todas as regiões. Em todo o Brasil vai ter alguém assim, em todo lugar vai ter alguém como o Macunaíma. Segundo o crítico, quais são as principais características físicas e de comportamentos de Macunaíma? Então vamos lá, gente. É extremamente absurdo, grotesco, caricatural, cômico, erótico e às vezes até banal. Terceira, né? Cite 2 textos do texto em que apareçam referências à sexualidade como uma característica importante do personagem principal, tanto no filme quanto no romance. No primeiro parágrafo, né, gente? Personagem erótico, uma virada marcada pelos desajustes, pelo sexo, pelas atrapalhadas. A pessoa ela é tão voltada para a questão sexual que ela não vive coisas que ela tem que viver, ela deixa de fazer coisas por questões de atos sexuais. Estão conseguindo entender? Então vamos lá, turma. Ambos os textos são resenhas críticas que comentam, analisam e avaliam uma determinada obra, no caso cinematográfico. No texto 1, o tom predominante é favorável ou desfavorável ao filme? Favorável ou desfavorável, gente? É favorável, né? Porque ela elogia o filme, né? No cinema brasileiro, em 1969, não há nada melhor do que o Macunaíma de Joaquim Pedro. Um resultado que supera as expectativas, elaborando um filme de nível técnico internacional, né? Etc. Onde que nós estamos agora? Número... B. Transcreva um texto do texto 1, no qual o autor se refira diretamente ao leitor, fazendo-lhe um convite ou dando uma sugestão acerca do filme. Depois localize os verbos presentes nesse texto e diga em qual modo verbal eles aparecem, explicando por quê. Então vamos lá, né, gente? Trata-se do último período do texto. Deixe-se engolir por ele, vá ao cinema sossegado, veja a aventura de Macunaíma e sinta o seu cheiro burlesco. Tropicalista e antropofágico, os verbos aparecem no modo imperativo,
indicando uma ordem, sugestão ou convite, assim servindo para fazer uma propaganda do filme. Transcreva o texto, já foi, né? Agora nós vamos para... A resenha de José Geraldo Couto foi escrita na época do lançamento do filme no cinema. Justifique sua resposta com o texto do texto. Não. Trata-se de uma resenha publicada na ocasião do lançamento do filme em DVD em 2008, né? Que o lançamento do cinema é de 81. No cinema foi 81 e o DVD foi em 2008, como aparece lá no primeiro parágrafo do texto, né, turma? 6. Segundo o crítico, quais são os principais temas do último filme do cineasta morto em 1988? Então, vamos lá. O filme realiza a recriação ficcional de episódios da vida e da obra de Oswald de Andrade, além de ser uma tentativa de discutir o legado modernista em sua vertente mais radical e experimental. E ainda, segundo o crítico, o trânsito antes ou entre o choque entre a cultura europeia e a energia brasileira é a própria matéria do filme. A gente vai falar também da própria Tarsila, né, do Amaral, que teve um romance com o Oswald de Andrade, que o Oswald era um pobretão, e a Tarsila do Amaral era riquíssima. Isso, a censura caiu em cima, a crítica caiu em cima, dizendo que não existia amor dele por ela, que era uma questão de interesse. No primeiro parágrafo, o autor afirma que o filme representa um desprezo pelo realismo televisivo, que outro trecho da resenha retoma e reafirma essa avaliação crítica. Lá no sexto parágrafo, gente, a reconstituição de época é estilizada, antinaturalista, e o tom da encenação é farsesco, ou seja, uma farsa, né? O tom predominante do texto é favorável ou desfavorável ao filme? Cite ao menos 2 textos que justifiquem sua resposta. Ah lá, gente, é positivo, né? Favorável, como mostram os textos. Todo o elenco é brilhante. O documento inestimável de uma época de efervescência criadora e coragem artística, né? É inspiração para as outras pessoas, né? A reação do crítico em 2008 é semelhante àquela com que o filme foi recebido no início da década de 1980? Justifique. Não. Segundo o crítico, inicialmente o filme foi recebido com certa má vontade. Porém, mais de 20 anos depois, percebe-se o quanto ele é ousado e bom. Para a época, né, gente? Porque é ousadia. Se é modernismo, tem que quebrar o paradigma. Se era algo que era comum, tem que desconstruir aquilo que existe. 10. Para avaliar a obra de Joaquim Pedro, em 2 momentos, o crítico acaba por se referir ao perfil do cinema que estava sendo feito, tanto na época de lançamento do filme, quanto no momento em que escreve a resenha. Localiza quem escreva tais comentários. Vamos lá. Nos anos de 1980, havia tendência domesticada que então se impunha mesmo entre os remanescentes do cinema novo, empenhados na busca de um suposto diálogo com o grande público. Em 2008, predomina um cineminha rasteiro e medroso. Iago, podemos? Sim, podemos, calma aí. Podemos. Então, vamos lá, turma, apresentação online de Iago Lopes, não é isso, Iago Lopes? Oi. O que foi? Iago, você sabe que tem que ativar a câmera, né? Sim. Iago, é Iago o quê? Iago Maia, Malta. E ele tá bonitinho, tá com o uniforme da escola, tá até gente. Tô aqui, ó. Tem que estar, né? Tem que estar. Calma aí. Pera aí.
apresentar o trabalho sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. Como é que eu vou mostrar para vocês? Primeiramente, aqui, ó. Não dá para ver muito bem, né? Mas trabalho aqui, bonitinho, bonitinho. Ficou bacana, Iago. Enfim. Ficou bacana, sim, ué. Enfim, eu vou falar sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. A segunda fase do modernismo, do regionalismo. É um romance narrado em terceira pessoa que o foco principal da história é a luta pela sobrevivência e para fugir da seca. E o livro aborda uma família de retirantes que é do sertão brasileiro, condicionada à sua vida subhumana diante dos problemas sociais, como a seca, a pobreza e a fome. O meio seco influencia no comportamento dessa família. Graciliano Ramos representa a miséria do retirante, a luta pela sobrevivência, como eu falei, é o fator principal aí para que a história se desenvolva. Na história tem 6 personagens, que é o filho mais novo, o filho mais velho, Fabiano, sem a Vitória, o papagaio e o cachorro baleia. Cachorra, Só né? que o papagaio foi sacrificado no início da história, bem no começo mesmo. E, enfim, aí eles foram andando, né, para fugir da seca, e com isso eles pararam numa fazenda que aí foram buscar comida, água, acharam água, enfim, no decorrer da história. Mas no livro, os temas sociais voltam para a literatura, cujo papel é denunciar a miséria e a exploração. Beleza. No primeiro capítulo, é o capítulo de mudança. A família de retirantes foge da seca, mas ainda na mesma região. No capítulo final, essa família ela foge outra vez da seca para uma outra região à procura de uma nova perspectiva, sendo que no final, no último capítulo, eles pensam em se mudar para a cidade, para ter uma condição melhor e tudo mais. Mas é isso. E vou falar as características do Fabiano e da Senhora Vitória. A Senhora Vitória é uma mulher lutadora, inconformada com a miséria, possui um nível intelectual um pouco superior ao do marido. E ela sempre tinha um sonho de ter uma cama mesmo, que ela possa dormir e tal, confortável. Ela sempre fala isso para o marido. E o Fabiano, que é o chefe da família, um homem rude e quase incapaz de expressar seu pensamento com palavras. Nordestino pobre e ignorante, bebe muito e perde dinheiro no jogo. Como a gente viu na história, numa parte da história que, se não me engano, o soldado amarelo chamou ele para um jogo e ele acabou perdendo dinheiro no jogo, se irritou e acabou sendo preso. E, enfim, é isso. Ok, Iago, obrigado. Obrigado pela sua participação. Tá, obrigado. Então, estamos melhorando, hein? Eu li o livro. Estamos melhorando. Ô, gente, só foi o Iago que tinha que apresentar, né? O Rodrigo é bobo. Olha o que o Rodrigo está falando, gente. Gente, era só Iago mesmo. Até Felipe, gente. Eu não aguento que vocês conversam essas palhaçadas, gente. Ai, meu Deus. Gente, sobre a questão modernista, vocês sabem que Vidas Secas está na segunda geração modernista em prosa, tá? Nós vamos estudar esse ano, tá bom? Então, vamos cinema aí, né? O pessoal que vai assistir a um filme junto, comer pipoquinha, né? Fiquem com Deus, um beijo grande e até amanhã, tá? Cuidado com a pipoca, hein? Não vou confundir, não, hein? A letra não é pipoca.